Fala aí, rapaziada, iniciando mais um videozão diretamente aqui de Buenos Aires, na Argentina. Videozão diferente, rapaziada. Quero fazer algumas observações aí pra vocês. A gente chegou aqui ontem. Aqui difícil são os lugares que a gente passa cartão de crédito, então já chegamos e já tivemos que fazer um câmbio aqui, trocar dinheiro real em espécie por peso argentino. Tem alguns lugares também que recebem em dólar, mas a gente optou por peso argentino porque todos os lugares recebem em peso e alguns recebem em dólar, então a gente optou por peso. A gente pegou o câmbio hoje aqui, ontem na verdade, a 168 em uma empresa de câmbio lá no aeroporto. E outra coisa também, galera, que a gente teve que fazer aqui, como não funciona algumas redes de operadora aqui na Argentina do Brasil, tipo, eu tenho um chip da Vivo e chip da TIM aqui no celular, mas dá para ativar aqueles dados roaming, se eu não me engano, que chama, mas a gente acabou não ativando porque gera alguns custos e a gente não sabe. Chegou uns SMS que era R$40 por dia o custo, então a gente pagou, quanto que a gente pagou no chip? 4 mil pesos, que dá em torno de uns 20 e poucos reais com 2 GB de internet. Então a gente tá chegando aqui em Porto Madeiro. Olha só, tem bastante restaurante. A gente passou também ali por uma passarelinha que é tipo como se fosse um shopping a céu aberto. Tem bastante lojas, tem bastante restaurantes. E aqui também tem muita carne, então tinha muito restaurante de carne e muitos cafés. Diferente do Brasil, aqui quase toda esquina tem um café, eu percebi. Starbucks tem, mas de monte. E uma coisa que dá para se perceber aqui é que a esquerda, pessoal, acabou afetando muito, mas muito a economia do país. Porque onde a gente passa tem moradores de rua dormindo nas calçadas, dentro de estabelecimentos comerciais como bancos, gente vasculhando lixo. Percebe que a inflação que a esquerda acabou gerando aqui afetou muito financeiramente o país. Cheguei aqui, ó, em Porto Madeiro já, olha só que bacana aqui, ó, os barquinhos. Ah, outra coisa também, tem muita sorveteria. Os argentinos aqui gostam muito de sorvete. Tem até algumas sorveterias que ganharam alguns prêmios de melhores sorvetes do mundo. Muito sorvete aqui também. Café e sorvete são duas coisas. E carne, né, que eu vi que eles consomem bastante. E rapaziada, eu fui em Porto Madeiro, tá? Almocei agora há pouco lá, comi uma sobremesa, deu 2 pratos, 120 e poucos reais, então R$60 por prato. Se fosse no Brasil, mais ou menos eu chuto que teria dado pelo menos o dobro em restaurantes mais ou menos desse nível. E agora eu tô na Casa Rosada aqui, que é a casa do presidente, olha só. Tem uma praça aqui em volta, tem alguns ministérios aqui, o Banco Central da Argentina, o ministério que cuida das finanças aqui da Argentina, e é bem bacana aqui. E também tem vários metrôs aqui, ó. O transporte público eu vejo que é um pouco mais seguro que comparado ao do Rio de Janeiro, São Paulo, e é um pouco mais organizado. Vou filmar, vou descer lá e já eu filmo pra vocês também como é que funciona os metrôs que eles chamam de sub aqui. Vou falar um pouquinho de preço também. Tem que emitir um cartãozinho que eles chamam de tarjeta aqui. A gente vai emitir e vai pegar o metrô já já. Aí, rapaziada, já descemos aqui no metrô. Tá passando o metrô agora. E pra pegar esse metrô tem que estar do lado de lá, certo? E tem que fazer uma tarjeta, só que como hoje é feriado, a gente não conseguiu fazer essa tarjeta. A gente vai ter que ir a pé. Mas a gente vai ir, mas pelo que eu percebi, alguns metrôs de São Paulo, pelo que eu andei, é mais tecnológico do que esse aqui. Mas aqui é bem seguro, tá? Dá pra você andar com o celular tranquilo, assalto é pouco aqui, violência é pouca, pelo que a gente perguntou e pelo que a gente viu. Então é bem mais tranquilo, eu percebi, bem mais seguro andar de metrô aqui na Argentina. Galera, já cheguei em casa, aqui é o Airbnb que a gente pegou. Uma caminha de casal, uma televisão, uma cômodazinha aqui. Ali é o banheiro, tá? Ali é o banheiro, um mini cozinha aqui, micro-ondas, frigobar e uma parada interessante. Olha só, eu trouxe algumas roupas na viagem e eu acabei sujando elas. São 4 camisetas aqui, uma calça
E eu paguei para lavar essas roupas aqui 2.500 pesos, que dá algo em torno de um pouquinho mais de 10 reais. Então eu achei barato para lavar essa quantidade de roupa, meia, cueca, bermuda, são 9 peças, então tá saindo muito barato. Comida, hoje eu almocei carne, tá? A carne da Argentina que é muito boa, muito boa mesmo. A culinária deles é muito boa. Muita carne nobre e muita batata também, batata frita. Gastei em torno de 40 reais para almoçar muito bem, coisa que no Brasil eu gastaria uns 100 reais aí. Então, para mim compensou muito. Lavar as roupas, comprar comida e outras coisas, tá saindo muito barato aqui. Outra coisa também, a gente pegou o metrô hoje e gastou cerca de 80 centavos na passagem do metrô. Fiz a tarjeta que eles chamam, né, o cartãozinho para pegar o metrô, 80 centavinhos para pegar o metrô top, mas me senti mais seguro aqui no metrô de Buenos Aires que nos metrôs do Brasil, certo? O metrô de São Paulo, assim, não me passa tanta segurança quanto aqui. Então essas são algumas observações aqui de Buenos Aires. Eu vou mostrar mais coisa para vocês. Galera, eu tô agora aqui em Palermo, até que enfim consegui ativar a minha linha de chip. Tava tendo que rotear a internet porque a Movistar não estava funcionando aqui. Comprei um chip da Movistar para fazer a ativação, demora muito mesmo. Aí depois que eu comprei o outro chip da Claro, eu consegui fazer a ativação. Então já indico para vocês, pega logo da Claro, que a ativação é rapidinho. Da Movistar tem que ficar mandando documento, aí entra no atendente, aí tem hora que eles estão fora do ar. Mas a gente tá aqui em Palermo, tem bastante restaurantes aqui. Aqui é uma parada mais gastronômica, é um bairro, assim, um pouco mais gourmet, eu percebi. E a gente vai almoçar aqui. Os almoços estão saindo em média, depende do lugar, mas vai dar em média cada refeição. Se você quer comer uma carne nobre, batata frita, eu gosto de comer carne, arroz, batata frita, essas coisas mais naturais. Não gosto de ficar comendo muito lanche. Então vai dar em média de 40, pelo que eu percebi. Tô falando de comida boa, tá? Às vezes tem lugares mais baratos, mas de 40 a 70 reais, assim, uns lugares com boas carnes, boas comidas. Então eu vejo que tá um pouco mais barato que no Brasil. Mas a galera falou que antes do Milei entrar para a presidência tava mais barato ainda. Então agora deu uma aumentadinha nas coisas, mas ainda continua não sendo tão caro, beleza? E eu vou mostrando conforme vão passando os dias como é que tá sendo a estadia aqui, fechou? Aí galera, já peguei um busão aqui, ó. Cara, um ônibus muito legal aqui na Argentina, com ar-condicionado, cadeira estofada, ó. Que as circulares que eu peguei no Brasil não tinha, era em plástico isso aqui, e não é tão lotado quanto no Brasil, com as circulares. Então paguei cerca de 30 centavos aqui na passagem. Eu pagava no Brasil, se eu não me engano, 4 e alguma coisa. Hoje em dia deve estar um pouquinho mais caro. Mas, cara, o transporte público aqui, tanto com o metrô como o ônibus, funciona muito bem, certo? E tem uma tarjeta que você usa que você paga nos dois. Você paga no metrô e no ônibus. É a mesma tarjetinha, que eles chamam, né? Um cartãozinho. E você só aproxima, entra e vai pro seu destino. Vê no Google Maps, né? Assim como em todos os lugares, quais os pontos, quais os metrôs que você tem que pegar, quais os ônibus. E pega, olha lá, ó, dá um 360 aqui, ó. Bem bacana. Galera, eu tô de volta aqui no Puerto Madero, só que agora tá à noite. Olha só que vista, fica muito mais bonita a noite aqui, galera. Mas muito mesmo, achei muito mais da hora. O outro vídeo que eu tinha gravado, eu tava do outro lado lá da ponte, certo? E agora eu vim conhecer esse outro lado aqui, ó. Mas muito bonito, muito iluminado. Lá tem bastante prédio. Aqui dos outros lados tem a casa pousada. Tem outros prédios aqui. E é que aqui não dá pra mostrar, ó. Só que aqui atrás tem vários outros prédios. Tem uma passarela ali. Então, tipo, muito bonito. Um ponto turístico muito forte aqui na Argentina. O Puerto Madero, né? Tem bastante restaurante. Onde a gente passa aqui, ó, tem restaurantes, tá? E como eu disse também, aqui eles comem muita carne mesmo. Então, todo restaurante que você vai praticamente tem carne. E as carnes deles, volto a falar, são muito boas, galera, mas muito mesmo.
E outra coisa também, galera, quando vocês vier pra cá, compra repelente já atrás do Brasil ou compra aqui. Porque, cara, aqui é muito mosquito. Eu nunca vi tanto mosquito na minha vida. Nem em sítio, fazenda, tem tanto mosquito assim no meio do mato. Cara, eu não sei porquê, não sei explicar pra vocês. Mas aqui tem muito mosquito, cara. Então, galera, já tô indo embora aqui. Tô fazendo a conexão pra voltar pro Paraná, né? Vou fazer conexão aqui, tô no Rio de Janeiro. Saí de Buenos Aires. Deu mais ou menos Cara, deu umas 3 horas e meia de voo pra chegar aqui no Rio de Janeiro e vou pra Curitiba. E finalizando a viagem já, eu ia gravar mais vídeos pra vocês, certo? Só que o que aconteceu? Minha namorada, hoje é sábado, e na quinta-feira de manhã ela acordou muito enjoada, porque ela tinha comido uma comida lá, uma massa na Argentina, cara, e a gente tava comendo carne e batata. Carne, batata e arroz. E aí, nesse dia, ela comeu uma massa na quarta à noite. E na quinta ela amanheceu muito ruim, então a gente perdeu mais ou menos aí a quinta e a sexta de passeio. Então não consegui gravar mais pra vocês, mas eu vou fazer um resumão do que a gente gastou. Eu gastei 1.000 de passagem de ida, tá? 1.000 e pouquinho, 1.200 de passagem de volta, pegando o voo de Curitiba, fazendo 2 conexões no Rio de Janeiro, uma pra ir, uma pra voltar. Lá na Argentina, mais ou menos, cara, eu gastei cerca de R$500 em comida, passeios, porque a gente passeou no domingo, certo? Na segunda, na terça e na quarta. Quinta e sexta eu gastei pouco porque eu comi comida do lado de casa, uma comida assim, como se fosse um prato feito, um McDonald's bem baratinho, porque a gente não passeou. De estadia no Rio de Janeiro, eu peguei um hotel de R$300, achou eu e minha namorada, 150 para cada. E lá em Buenos Aires, o Airbnb deu R$1.100. Então, 150 saiu aqui para mim no Rio de Janeiro e mais 550 em Buenos Aires, tá? Vou colocar como se fosse dividido por 2, deu 550 mais 150, R$700 de estadia. Então, deu 2.200 de passagem, certo? Mais 700 de estadia, 2.900, mais 500 que eu gastei de comida e tudo mais. Então é uma viagem aproximada de uma semana que eu gastei de R$3.500 a R$4.000, tirando uma base pelos gastos. Lembrando que eu comi bem, eu fui em bons lugares, fui no Porto Madeiro, a gente não economizou em questão de comida e passeios. E para finalizar aqui, pessoal, uma indicação, eu vou dizer de mim, gostei do passeio, foi um passeio diferente, mas eu não voltaria, certo? Não voltaria porque eu gosto mais de litoral, eu gosto de uma pegada mais jovem, eu percebi que o pessoal um pouco mais de idade que vai para lá. Fiz o vídeo para vocês pegarem umas dicas aí, tá? Da viagem, de gastos, questão de estadia, indicações, tá? Do que comer lá, do que fazer lá. E é um passeio bem bacana, mas é um passeio mais que eu percebi, um passeio mais para quem vai de casal, vai mais para um passeio gastronômico, conhecer lugares, por exemplo, lugares históricos, igrejas, o centro de Buenos Aires, que é uma parada bem histórica, os prédios. E espero que tenha ajudado vocês aí, caso queiram ir, caso estejam pesquisando, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar vídeo novo. Então, vou ficando por aqui, rapaziada, e até o próximo vídeo.